ideia inicial surgiu a partir de uma intenção do prefeito do município de Rolante na época, em 97, 98, quando o PDA estava se iniciando, né, de encaminhar um projeto para a recuperação do rio Rolante. O rio Rolante é o principal que passa pelo município e já estava sofrendo problemas por causa do desmatamento da mata ciliar, com erosão, com assoreamento, né. Então todas essas beiras de rio são propriedades particulares. Então tem que ter o consentimento do proprietário. E como uma contrapartida econômica foi sugerido que a criação de abelhas como uma possibilidade de retorno econômico a curto, médio prazo. Fora as atividades que foram propostas e executadas de reflorestamento, cursos, aquisição de abelhas, a construção da Casa do Mel, um dos resultados que teve como um plus foi a criação da Associação Papamel de Apicultores de Rolante. Esses associados vestiram a camisa de procurar um projeto com as abelhas nativas sem ferrão. E para isso também a gente procurou apoio técnico junto com a universidade, com a PUC, né? Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E dentro das 20 e poucas espécies de abelhas nativas sem ferrão existentes no Rio Grande do Sul, sociais, foram selecionadas algumas pelas características de serem dóceis, de terem uma produtividade razoável em termos de comércio, de mel ou de própolis, ou de serem também estarem em risco de extinção. É bem diferente, bem diferente. Uma que a colônia de uma abelha com ferrão é completamente diferente a estrutura física da colmeia com a abelha nativa. A abelha nativa ela faz discos de família e potes de mel. Essa aqui é uma caixa de jataí. O modelo da caixa é Paulo Nogueira Neto, se eu não me engano. Aqui é o invólucro que vem em volta de toda ela, todo o ninho. Invólucro que vem em volta dos discos. Aqui é os discos de cria onde estão depositados os filhotes. Aqui está o pólen dentro dos potezinhos, que são os potezinhos bem fechadinhos. Aqui estourou quando a gente a levantou. E aqui fica o mel. Elas botam tudo mais ou menos meio junto. Não só uma separadinha assim pelo lado, mas quando tu vê aqui no meio vai ter pote com pólen junto. E a abelha ápis ela faz favo. Ela faz os favos de mel onde ela enche só mel. E o perigo, né? Eu vejo que a apis é extremamente perigosa. Enquanto a abelha nativa nossa aqui é dócil. Elas não tem ferrão, tem mandíbula, mordidinha, mas que não é como um ferrão de uma abelha. Mas a criação de abelhas nativas em si, ela é extremamente fácil. Elas são nativas, são animais rústicos, né? E que, seguindo uma série de passos que a gente chamaria de manejo racional das abelhas nativas ou boas práticas de manejo de abelhas nativas, não há dificuldade nenhuma. Principalmente com as abelhas mansas, como o jataí. Por outro lado tem a tubuna, a tubiba, um pouco a tujuba, às vezes o manduri, que são agressivos. Eles mordiscam e aí fica bastante incômodo manejar elas sem um traje adequado, que se assemelharia ao traje de manejo de um apicultor. A gente procura sempre dar ênfase às espécies nativas da região. E quando a gente fala nativas, é da região. Então não é nativa de Brasil, é nativa de um determinado ambiente natural. Ou da Mata Atlântica, ou do Cerrado, ou da Amazônia, ou da Caatinga, ou do Pampa. Existe uma espécie de abelha nativa daqui que se chama Plebeia nigriceps. Ela é uma abelha minúscula e como ela é nativa daqui, qualquer recipiente que se colocar com um cheirinho de própolis dentro, ela vai se instalar. Olha só a colônia, ó. Esse aqui é uma colônia das maiores que pode ter, por incrível que pareça.
É uma abelha minúscula e eficiente para a polinização de várias culturas, porque dentro de uma floresta biodiversa como essa aqui, existem inúmeras plantas que certamente, como a abelha nativa daqui, que dependem dela como agente polinizador e vice-versa. A abelha depende dessas espécies e as espécies dependem dela. E junto a isso, procurar fazer um planejamento do fornecimento de flores, né? Também com espécies nativas, árvores frutíferas. Então todas essas espécies aí que têm esse interesse de frutas também, que podem também ter um novo desdobramento, né? De produção de polpa, de frutas nativas, tem um comércio para isso também, podem estar associadas a essa produção. Primeiro, onde conseguir os enxames? Os enxames estão na natureza, né? Ou em alguns criadouros. As abelhas que estão na floresta, elas devem permanecer na floresta. Elas só devem... os acessos às matrizes devem ser feitos por forma legal. Em muitos locais essas abelhas são criadas pelas populações há um bom tempo, né? Então muitos já têm alguns enxames em caixas, talvez um pouco mais rústicas, mas já tem essas abelhas na porta da cozinha, por exemplo. Muitas delas são bastante dóceis, né? Então a gente pode conseguir ou através desses, ou atraindo enxames na época adequada, com umas garrafas que são adaptadas para atrair. E também tem as caixas que são adequadas para a criação racional, né? Que tentam simular o ambiente onde elas vivem. Elas vivem onde? Em árvores mais antigas, árvores mais grossas, ocas em geral, onde elas podem construir suas estruturas de ninho, né? Caixa boa. Eu tenho caixa boa, tenho caixa ruim. E tem que ser caixa boa. No mínimo, cara, 3 de espessura para o bicho resistir o calor e o frio. Né? Não fazer com qualquer taubinha aí, fininha, né, cara? Eles vão meter próprios para se proteger, em lugar de eles produzir mel ou mesmo enxamear, né? A espessura da madeira é 3:2, tá? E interno ela dá 16 por 16, tá? Aqui dá 6,5, né? A largura, tá bom? Tá? Então a gente vai começar a preparar a caixa para fazer uma divisão, tá? Então o primeiro passo, a gente pega 3 pauzinhos, coloca no fundo da caixa. Para colocar os discos em cima, isso aqui é para facilitar, para a abelha ter espaço para passar por baixo, para poder fazer a limpeza, né? Porque se ela não entrar por baixo e fazer a limpeza, os primeiros discos começam a fermentar, né, cara? E daí vai dar problema, né? Então, esse é o primeiro passo. Daí, a gente... botou os discos de cria aqui com a realeira, né? Tira a caixa mãe, né, do lugar, deixa a caixa nova. A gente bota um sobreninho. O triângulo é o ninho, para o ninho subir, né? E esses cantos é para botar os alimentos, né? O cara levanta, né, isso aqui, daí o ninho... Com a divisão já vem junto, os discos de cria e alimento, né? Daí tu põe em cima da outra caixa, né? Não tem aquele negócio de rasgar um pote de mel, fazer aquele lambuço de mel, né? É o ideal que ajuda isso aqui, né? E pega uma caixa nova e bota na caixa mãe para ficar completa, né? Então tem alimento para a caixa nova e a caixa mãe tem espaço para botar mais alimento para eles, né? A tampa... E veda. Eu vou passar fita, tá? A gente vai vedar a caixinha para evitar o quê? Formiga, furídeo, as próprias outras abelhas, né? Que vai ser as inimigas deles, né? Ó, esse aí tá pronto como se fosse enxame na largar lá numa matriz, né? Fazer um enxamezinho.
A fita é por um dia, dois, pode tirar a fita. Não tem mais o que deixar. Se não propulsar é porque não vai crescer, que a gente chama, não vai dar o círculo, né, cara? Que a primeira coisa que a abelha faz na hora da divisão, da transferência, é tapar os furos, as frestas que tiver, é o que eles fazem. Para evitar o inimigo, né? É esse o sentido que tem da abelha. A entrada aqui da jataí, a gente faz com a broca 6, tá? É o ideal, não precisa mais nada do que botar a broca 6 aqui. Se fazer maior, o que ela vai fazer? Ela vai encher de própolis e vai fazer como se fosse o tamanho da broca 6. Essa caixa aqui é para guaraipo e manduri, tá? Essa caixa aqui, ela é mais alta, o ninho, do que o sobreninho, tá? A entrada dela pode ser com a broca 8, porque a guaraipo na broca 6 não passa, né, jataí, né? Tem que ser a 8. E no fundo, a gente coloca os 3 gravetos aí, para a abelha poder fazer a limpeza, né? E essa caixa aqui mede 25 externo e 20 interno, tá? A altura dela é 12 o ninho, 9 o sobreninho. E se botar melgueira, continua sendo 9. Aqui o ninho vai subindo, o ninho vem para cima. Na hora de fazer a divisão, o cara retira o sobreninho, o cara tá com os discos de cria, tem o alimento para pôr em cima do ninho, tá? A tubuna já não é o furo no centro da caixa, é num canto, tá? Depois eu vou explicar por quê, tá? Daí, o meu sistema, na hora, tanto faz uma transferência, uma divisão, colocar os sarrafinhos, os gravetinhos de baixo, né? O furo, a entrada aqui, ó, essa tem que ser com broca 10. Se for menos, se a população de abelha for bastante, vai ser pouco, né? Não vai dar conta deles entrar e sair tudo, né? É 47 comprimento por 26 externo e 19 por 40 interno, tá? Aqui é o seguinte, ó, eu faço com 8, eu faço com 7, sabe? Isso aqui não é necessário ser padrão, essa lateral aqui, sabe? Às vezes com um aproveitamento de madeira a gente faz um pouco mais alto, um pouco mais baixo, não é muito, sabe? Agora aqui já, ó, no sobreninho, é bom que seja, né? De 6, 6,5, no máximo 6,5, 7 já é muito alto, tá? E daí, ó, esse é um sobreninho e tanto faz para sobreninho ou melgueira, né? Porque o ninho cresce só de um lado aqui, tu vê que não tem aquele triângulo, né? Então o ninho vem só nesse canto aqui e aqui é mel, tá? Daí começa com uma, com 2, se tu quer botar 3, eu tenho caixa com 4, né? Até 5, né? Então daí, se o enxame vai desenvolvendo bastante, tu não quer colher um mel, não quer fazer divisão, vai botando mais, né? Já pode ver que a gente bota a tampinha em cima, dá certinho, não tem negócio de estar empenado, né? Essas travinhas aqui, meu, é excelente, cara, botar. Então essa aqui eu vou tirar, sabe? Essa aqui nem furo não tem, né, cara? Mas não quer dizer. Ó, as gavetas. Essa vantagem, ó. Tu pega, tem 8 gavetas. Bota uma gaveta de um lado. Mostra um pouco a gaveta pra câmera, só pra eu ver direitinho. Como é que ela é? Tu quer uma só? Não, tá jóia, pode continuar. Ó. Outra coisa, ó. Tem que cuidar para não pegar material aqui que seja tóxico, né, cara? Pra abelha. Se pegar um MDF que se tiver gimo, vai matar todas as abelhas todas, né, cara? É. Um pinus que for passado gimo, tem que cuidar, porque se tiver gimo, pode saber que tu botou a abelha dentro, vai só morrer. Ó, a gente coloca uma gavetinha de um lado, outra do outro, né? Coloca os 3 gravetinhos no meio aí também, tá? Para evitar de
a facilitar para a abelha ter passagem, para fazer limpeza. Colocou ali os discos de cria para fazer a divisão, tu não vai colocar as 8 gavetas, porque vai ser muito espaço para a abelha, né, cara, cuidar de tudo, né? O que a gente faz daí? A gente bota só 4, 2 de cada lado, que pega um alimento, pega uma outra gaveta que esteja com mel, né, cara, chega aqui, coloca aqui, que seja padrão, que encaixa, né, para te ter alimento para a abelhinha, né? Tira as outras gavetas, deixa sobrando, bota só esta parte, a caixinha vai ficar pequenininha, né? Em 3, 4 semanas tu vai fazer uma revisão, tem rainha, o ninho tá encostando na tampa, tu pega, tira a tampinha, bota mais uma gavetinha, né? São 3 de cada lado, são 6. Encheu aqui, tu pega, bota mais 2. Aí, se encheu as 2 gavetinhas, tu quer colher mel, já tá completa, né, cara? Pode colher. Tu quer colher uma gavetinha de mel, só para nós degustar aqui, tu chega aqui, tu tira aqui, tu não vai romper o ninho, tu vai só tirar o mel, não vai mexer no ninho, né? Se, no caso da divisão, tu quer fazer uma divisão, tu mete o formão por baixo, tu vai fazendo assim, ó, vai mexendo, vai desgrudando o mel do ninho. Tu tira aqui, tu pode largar de um ladinho ali, não vai dar lambuço. Procura aqui, achou a realeira, tira os discos de cria, bota na caixa nova. Tu quer voltar tudo de volta, tu pode vir e voltar aqui, meu. Ó, é um modelinho de caixa que é bem legal também. E o furinho, se tivesse, é 6 milímetros também. Essa caixinha pode furar ela aqui, pendurar na parede, qualquer lugar, né? Na área, principalmente, né? Pendura na área aí, pá. Então, ela mede 36 comprimento por 15 de largura externo e mede 11 interno, 11 de largura por 31,5 de comprimento, tá? A altura dela dá 17, tá? Fora a tampa, né? Interno, 17 interno, né? Vamos ver aqui com a tampinha externa. Externo 22 da altura, né? Tá? Tá, o mel, o cara tira o mel da caixa, né? Pega, larga em cima da tela do decantador, né? Fura bem, para deixar escorrer, né? Para ter facilidade para escorrer. Deixa o decantador. Deixa 24 horas para ele descansar, né? Porque o decantador é pro mel descansar, né? E refrescar. Daí depois ali, a gente pega, eu pego uma meinha, né? Uma meia dessas de neném, né? E filtro todo o mel. Daí envaso ele. Deixo mais 24 horas, coloco ele direto no freezer. E tiro do freezer, largo na geladeira para não ter mais problema. Porque o mel que tá no freezer, tu não pode deixar fora da geladeira. O que tá na geladeira, se deixar fora da geladeira, ele não vai, ele vai estragar, né? Ele não vai se conservar mais. O mel, ele vai se fermentar. Tá, e vamos falar, né, que na geladeira cristaliza, né? E no freezer não cristaliza. Agora, se eu botar esse aqui hoje na geladeira, em 3 dias tá cristalizado. As ervas de produção, se tiver florada boa, né? Em dezembro pode fazer uma colheita, né? Daí se a florada ajudar de novo, meio de janeiro, fevereiro, pode fazer outra colheita sem problema, né, cara? 2 por ano, dessa vez em verão, não tem problema. Mas sempre não tirar tudo, né? Deixar no mínimo a metade do mel para eles poderem ter no inverno, né, cara? Porque senão eles vão acabar morrendo de fome no inverno, né? O mel dela é bem mais valioso economicamente do que a da africana, apesar de produzir muito menos. Economicamente, ela é bem mais, cerca de 10 vezes mais valioso. Para as abelhas nativas sem ferrão, tem algumas questões a serem resolvidas ainda em termos de Brasil inteiro. Que é, primeiro, o mel que é produzido não é considerado mel pelas normas de quantidade de umidade.
Então ele é um mel mais líquido, é um mel mais aquoso e ele não é um mel, apesar de ser o mel que as abelhas produzem. Então, para se comercializar com o nome de mel, ele teria que ser retirado a quantidade de umidade até atingir aquele limite padrão oficial. Então teria que ter o quê? Investimento já numa desumidificadora. Tá? Então já é um gargalo e uma questão a ser resolvida. Outra é o armazenamento dele. Como ele é bastante líquido, e não tem quem comercializa não tem essa desumidificadora, ele tem que ser pasteurizado ou congelado para poder ter uma durabilidade a mais. Então tem que ter um freezer, por exemplo, né? Não existe um mel padrão de abelha nativa. Esse mel de tubuna é diferente daquele mel de manduri, que é diferente do mel do Guaraipe, que é diferente do mel do Jataí, que está em processo de discussão se essas abelhas aqui, se essa a legislação que regula os méis para consumo humano vão ser iguais às resoluções, às definições para o mel de abelha nativa, ou cada espécie vai ter a sua regulamentação, que isso é tendência, pelo meu ponto de vista, porque esses méis são totalmente diferentes e são abelhas que visitam plantas diferentes e têm hábitos diferentes. Bom, por serem parte da fauna silvestre, precisa de licenciamento, seja para pesquisa, seja para um criador de hobby, ou seja para comércio. Aí tem uma legislação toda especial para isso, que no Rio Grande do Sul eu conheço apenas um criador de pesquisa, que é o da PUC, que está licenciado oficialmente. Então também é uma outra questão que está sendo debatida ainda aqui no Rio Grande do Sul, junto com o órgão, com a Secretaria de Meio Ambiente, para tentar tirar esse nó da cadeia produtiva, né? Um criador como eu, que sou um criador hobby, dá para usar esse termo, um pequeno criador, eu tenho o direito de ter até 50 colônias sem registro. Contudo, eu não posso comercializar essas abelhas. A partir de 50 caixas de abelha, ele tem que buscar, junto ao IBAMA, um registro, apresentar uma série de documentações, depende se ele quer ser um criador conservacionista ou vinculado à pesquisa científica ou um criador comercial. A polinização na agricultura ou da própria floresta nativa depende dessas espécies, principalmente aqui no Brasil, tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica, nas florestas tropicais. Cerca de 60%, 70% da polinização da floresta é feita por essas espécies de abelhas. Então, ou seja, sem elas, a floresta perece. Ela pode estar de pé, mas vai morrer com o tempo, porque não tem quem faça o transporte de pólen de uma planta para outra. E tem algumas pesquisas aqui, por exemplo, da FEPAGRO, que é a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul, que mostra que a simples inserção da abelha jataí, por exemplo, que é uma outra espécie muito dócil, fácil de ser criada, tendo devido conhecimento, né? Ela sendo inserida numa plantação de moranguinho, ela aumenta em 40% a produtividade, além de ter os moranguinhos mais perfeitinhos, por causa dessa troca pela polinização feita por essas abelhas. Uma das causas que a gente vê aí, e se divulga muito na imprensa, que é o declínio das abelhas, né, no mundo. Há uns anos atrás foi na Europa, há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, as abelhas estão sumindo, né? Se falou da famosa doença, o colapso das colmeias, se deve muito pelo desmatamento, que é onde elas vivem, e também pelo uso de produtos químicos, né? Muitos desses produtos químicos são utilizados para combater formiga, por exemplo, ou outros grupos, né, considerados pragas na agricultura convencional. E dos efeitos que causam em insetos sociais é justamente a desestruturação social. Então as abelhas ficam desnorteadas, perdem o senso de voltar para casa e acaba entrando em colapso na colmeia. E aí esse é um dos motivos que as abelhas estão sumindo do planeta.
E aí, sem as abelhas, já dizia o Einstein há mais de 100 anos atrás, que não era um criador de abelhas, mas era um gênio, e ele já dizia, sem abelhas não há vida nesse planeta.